Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Diogo Calisto, fera na área de seguros, experiência vasta no mercado de muitos anos e hoje superintendente da MAG Seguros. E aí, Diogo, tudo bem com você? Tudo ótimo, né? Melhor agora, tendo a oportunidade de estar aqui com a Marcele e com todos vocês aí que vão poder nos assistir. Obrigado pela oportunidade. Imagina, é um prazer ter você aqui comigo e com a gente. Hoje o nosso bate-papo vai ser com proteções em vida, algo que tem crescido muito no mercado, que tem chamado muita atenção, e a MAG ela foi uma das pioneiras nesse tipo de planejamento. Eu queria saber hoje como a MAG se posiciona no mercado com relação à proteção em vida, planejamento financeiro do cliente em vida mesmo, durante esse percurso dele. Legal, Marcelo. Assim, primeiro você falou, né, a MAG sobre pioneirismo, né? Se tem uma marca registrada na companhia é exatamente essa postura vanguardista. Então a MAG ela tem esse comportamento, então busca estar sempre inovando. A gente inclusive somos muito reconhecidos por isso. Tem uma ideia e uma prática de lançamento e atualizações de portfólio constante. Enfim, eu acho que talvez esse comportamento tenha nos trago a oportunidade de, para esse cenário de proteções em vida, proporcionar algumas coisas diferentes e inovadoras no nosso mercado. Mas o teu questionamento, eu vou tentar dividir aqui a minha fala. Acho que o primeiro ponto, né, em relação a como a MAG se posiciona para esse tipo de produto. Primeira coisa, é a gente cair por terra a ideia de que seguro de vida é seguro de morte. É também seguro de morte. Mas tem toda uma série de proteções desenhadas para que em vida, numa determinada situação, o nosso cliente possa receber um capital segurado que seja suficientemente grande, né? E é isso muito bem elaborado por vocês, especialistas no assunto, a comportar naquele momento da vida dele. E aí entra uma característica principal da nossa companhia hoje em relação a este público, né, a esse perfil consumidor. Eu consigo entregar essas proteções com ou sem a necessidade da compra de um capital de morte. E aí isso me faz disponibilizar esse tipo de cobertura para todos os perfis. Acho que você vai concordar comigo que, se eu estou diante de um cliente solteiro, sem filhos, que não tenha ninguém que dependa financeiramente dele, mas ele é uma máquina de produzir, ele não tem, naquele momento de vida, a necessidade de comprar um cheque de morte, porque na ausência dele vai haver um impacto emocional, lógico, mas financeiro, naquele momento não faz sentido. Então, você entrega para ele, você pode proporcionar a ele uma série de proteções desenhadas para ele. Se ele tiver um problema temporário ou não. E aí eu estou falando de doenças graves, um diagnóstico de uma doença, ele ter um cheque para auxiliá-lo naquele momento onde talvez ele precise se afastar das atividades laborais. A gente tem coberturas que a gente chama de diária de internação hospitalar, se o cliente vier a ter necessidade de ficar internado por alguma intercorrência, seja ela acidental ou oriunda de uma doença. A gente tem afastamento temporário, que é uma diária de incapacidade temporária. Enfim, a gente tem uma série de produtos 100% desenhados para a pessoa receber. Ela mesmo é o beneficiário desse produto. Isso é bem legal, porque você falou a palavra desmistificar o seguro de vida. Normalmente, quando a gente leva essa palavra para o cliente, eu vou fazer um planejamento de seguro de vida para você, eles logo pensam na cobertura de morte. E eu vejo que a MAG ela se preocupou em fazer essa mudança, até mesmo no portfólio de produtos, que você mencionou, e até nas chamadas no Instagram. Vocês falam muito mais de proteção em vida para o cliente do que de uma cobertura de morte, porque o público mudou. Você sabe o que ocasionou essa alteração de perfil do cliente e hoje qual mais ou menos a idade do público-alvo dos clientes da MAG? Marcele,
Obrigado por estar atento às nossas redes, né? Então, Sempre. primeiro. E agradeço o time de comunicação que tem estado bastante atento, aproveitando as hypes, né? Sim. Sempre tudo aquilo que está realmente... As campanhas, sempre tá lá atualizar, nem sei como falar isso, super atual. Boa, mandou Né? bem. Mas sim, assim, na verdade, a gente não deixa de se preocupar com a base. A essência do seguro é a ausência. Né? Então, quando não mais aqui, um cheque ao beneficiário para que mantenha-se o padrão de vida, faça, né, o desmembramento ali, enfim, o processo sucessório, coisas que a gente já debateu muito, inclusive numa outra oportunidade similar a essa aqui. Mas sim, a gente tem conversado muito com esse público. Não tem como fugir. A gente vem de um cenário pandêmico recente, onde claramente isso ficou ainda explicitado em algumas pesquisas que nós encomendamos, onde ficou claro o receio das pessoas. As pessoas entenderam o seguinte, cara, assim, pode acontecer uma coisa comigo da noite pro dia. Acha que foi isso que mudou? Que deu aquele start no público mais jovem? Isso potencializou demais, assim. As pessoas entenderam que elas poderiam, através de uma coisa que para muitos parecia simples, ficarem hospitalizados alguns meses, muitos dias. Então, a partir daquele momento, muita gente começou a entender que precisava falar sobre isso. Então, ficou muito claro para a gente que as pessoas estão mais dispostas a ouvir sobre a pauta. E aí entra a nossa missão, né? Que a gente vai ter que falar sobre. E eu acho que a gente tem feito um exercício muito bacana de comunicação, né? Para que a gente consiga flertar com essa pessoa. Mostrar para ela que, assim, olha, isso aqui é muito mais do que aquilo que você estava pensando. Né? Então, eu acho que essa é uma iniciativa nossa e a gente tem olhado muito para isso. Você me falou sobre perfis e idade. Eu fico confortável de te dizer uma coisa. Hoje nós temos o maior portfólio em vida disponível. Sem dúvida. Né? Então, nós temos produtos que a gente chama de linha Master, onde a gente atende clientes até 85 anos. Nós temos os produtos ali convencionais, né, que vão dos 16 aos 75 anos. Nós temos toda essa... Aí voltando, convergindo para nosso tema principal, que são as proteções em vida, nós temos uma característica técnica que permite que a gente entregue esse tipo de cobertura a pessoas jovens, solteiras, sem filhos, dos seus 20, 25. Então, nós estamos muito bem preparados para atender os mais diversos perfis. Isso, para não me estender muito, se a gente não entrar no âmbito profissional, porque hoje nós também temos linhas exclusivas para atender profissionais que não conseguem consumir produtos convencionais de prateleira. Eu ia lembrar disso, que vocês, eu acho que são também um dos pioneiros em profissões específicas, em diagnósticos específicos que hoje são recusa em congêneres, e de idade, se eu não me engano, é a seguradora que tem um limite mais extenso de idade para proteção em vida, para contratação e proteção em vida também. Perfeito. Isso já tem alguma outra ou continua sendo a MAG pioneira nisso? Bem, acho que até a presente data, até onde eu sei, aí agora você me pegou. Eu fico com medo de confirmar aqui. Eu acho que não. Mas puxando a sardinha para o nosso lado, né, eu acredito que sim. Hoje a gente continua sendo talvez a seguradora especialista em vida, né, que tem a maior amplitude para a entrada de propostas. Né? Então, isso a gente fala com muito orgulho, a gente bate nessa tecla, a gente trabalha junto tem um tempo. E vocês já devem estar cansados de me ouvir falar sobre isso. Não, assim, então eu escolhi bem onde eu tô, né? Que meu seguro, verdade, né? Verdade. Não levantando bandeira, mas é da MAG. Que bom, fico feliz por isso. E justamente pela proteção em vida. Então, isso que Legal. é bacana. Me chamou muita atenção quando eu vi o portfólio há algum tempo atrás. E segui sendo MAG, né, no meu aplicativozinho, porque me deixa mais confortável. Que bom. E me chama muito a atenção hoje o crescimento também de contratação, porque quando eu levo para os nossos clientes as soluções em vida, as principais perguntas e preocupações são para doenças graves e invalidez. A proteção de renda, porque uma pessoa vai se afastar por um tempo indeterminado e talvez deixar de gerar renda. Como isso hoje é visto dentro da seguradora, esses dois produtos, e como vocês estudam isso para levar para o cliente da melhor forma possível, que eu também sou encantada por esses dois produtos, e eu queria saber como a seguradora vê esses dois produtos hoje no mercado.
Sério, assim, a gente tá... a gente olha pro nosso portfólio e, como eu falei, né, a gente tem um DNA ali que nos faz seres bastante incomodados. Então a gente está o tempo todo buscando como melhorar, como evoluir. E hoje não posso dar spoiler e não vou dar, mas ainda para esse ano a gente tem atualizações em doenças graves, afastamento temporário, enfim. Não pode falar isso, porque eu como, né, consultora, fico me coçando querendo saber. Enfim, mas vem coisa boa por aí. Mas assim, a gente... Quando eu olho para o cenário de doenças e vou focar mais nesse tipo de cobertura, Célia, hoje nós temos o prazer de disponibilizar coberturas que pagam, por exemplo, benefícios até R$1 milhão em caso de câncer leve, por exemplo. E aí a gente precisa até acabar involuntariamente baixando um pouco o tom de voz, porque é uma pauta muito sensível, mas muitos de nós, ou praticamente todos nós, conhecemos alguém que já passou por algo similar a isso, né? E tem até um dado que diz que 6 a cada 10 brasileiros vão ter algum tipo de diagnóstico de câncer. Então isso também dá um alerta um pouco maior quando eu vou levar a consultoria para o cliente. Sim. Então, sim. Quando eu chamo a atenção e boto uma lupa nessa cobertura especificamente falando, porque quando eu falo em estágio leve de câncer, são cânceres realmente que estão na fase inicial. E é sempre o apelo que a gente deixa para a sociedade, né? De que a gente que a gente possa fazer check-ups, que a gente esteja sempre atento ali a qualquer detalhe. Então, assim, você quando... Pensa comigo, se você tem algo, logo num diagnóstico recente, ainda em processo ali de início daquele problema que é muito grave, e você tem a possibilidade de receber um cheque, uma indenização, né, robusta, e que vai te dar a tranquilidade, mas Diogo, eu tenho um bom plano de saúde, que bom, ele vai pagar o hospital, ele vai pagar, de repente, um transporte emergencial, alguma coisa, ele vai te cobrir, né? Ele é assistencial, tá? Mas onde estão as referências de oncologia do país? Eles estão presentes e disponibilizam o seu conhecimento, a sua mão de obra para uma operadora de plano de saúde convencional? Nem sempre, né? Então a gente sabe que a maioria dos especialistas hoje vão atender no particular. E aí ele tem lá uma série de investimentos contigo e talvez, se ele não tiver esse tipo de cobertura, ele vai passar a mão no telefone, vai te ligar, assessor, e vai falar, cara, assim, disponibiliza aquela grana para mim. E vamos pensar que ela tenha liquidez. Muito provavelmente, se eu tiro antes do tempo, eu tenho algum tipo de penalização. Sim. E mesmo que não tenha, quando lá atrás nós sentamos juntos e desenhamos um planejamento financeiro para toda a minha vida e eu interrompo aquilo ali, eu estou quebrando um sonho. Então, assim, disponibilizar um cheque na hora do caos para que ele tenha poder de escolha. E ter poder de escolha, assim, é dignidade na veia, assim. Então, e que muitas vezes vai separar, vai definir ali o destino daquele diagnóstico. Excelente. E por curiosidade, uma pergunta que me fazem muito, hoje, qual a proporção do pagamento de cobertura em vida? Boa. Em valores é um pouco complicado, porque acaba fugindo a métrica, mas em proporção, qual o percentual hoje de cobertura paga em vida dos clientes da MAG? Marcele, se eu for precisar para você agora a porcentagem em termos de número de benefícios em vida e número de benefícios em morte, isso falando no protocolo, né? A abertura de um benefício para pagamento. Eu vou cometer um equívoco aqui, porque eu não me recordo aqui agora precisamente essa proporção, tá? Mas aí eu consigo ser assertivo quando eu te digo em prêmio, ok? Nós pagamos no último período 833 milhões de reais. Ou seja, nós devolvemos para a sociedade 833 milhões de reais.
que é o compromisso da seguradora, tá? Eu não trago essa fala dizendo, olha como eu sou bonzinho. Não, é o meu compromisso, é o meu propósito. E talvez por ter isso como missão, a MAG vai completar em janeiro do ano que vem 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Então, do Brasil é a mais antiga, inclusive. E um dos CNPJs mais antigos do Brasil. E de maneira ininterrupta, né? Nunca parou. Então, espero estar aqui para a gente, quando for comemorar 200 anos, que eu acredito que as lideranças vão promover uma festa muito bacana para a gente celebrar. Mas sem fugir do que a gente precisa entregar para o pessoal que está nos assistindo, desses 833 milhões de reais, 38% são de coberturas em vida. Caramba, é muita coisa. E eu me arrisco a dizer que a maioria dos protocolos são de coberturas em vida, porque normalmente os cheques de morte são maiores, então você acaba trazendo esse ponto. Mas, e trago para você aqui, que esse número de 833 milhões, a gente fechou aí na casa de 30 mil processos abertos no último período, somando todas as nossas operações. Então, assim, a gente fica... É algo que nos dá, assim... para nós profissionais do mercado, é a certeza de que a gente está no lugar certo, né? Porque eu fiz bastante coisa antes de entrar no mercado segurador. E quase uma década atrás, quando isso começou, em algum momento eu parei e pensei, eu acho que eu nunca tinha feito nada que de fato mudasse a vida das pessoas. Então, enfim... Esses números não são frios, são números quentes, porque a gente está falando de gente, a gente está falando de família, de sonhos e de vidas que puderam continuar os seus sonhos ali na ausência ou não, né, daquele cliente que teve a inteligente atitude de contratar o seguro. Nossa, você fala de 30 mil protocolos abertos, dá uma satisfação de trabalhar nesse mercado, porque é muito mais do que você pagar um cheque ou vender uma apólice. É você mudar a vida de alguém. Então é uma satisfação muito grande e muito feliz em ter a MAG como parceira nossa. Me sinto muito honrada em ter vocês todos os dias, praticamente, na minha vida, com exceção de finais de semana. E, como eu falo para os nossos assessores, não existe planejamento financeiro sem seguro de vida. A gente precisa dele. Isso faz parte do fluxo do cliente, desse planejamento financeiro, ter a base ali para deixar ele resguardado. Então, muito obrigada. Queria agradecer muito, Diogo, por ter trazido essa pauta que para mim é tão importante. E obrigada demais pela parceria. Nada, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. O evento está maravilhoso, né? E aí, eu falava mais cedo nos bastidores, né? Você ter a oportunidade de registrar um momento como esse, num evento dessa magnitude, é para a vida toda. Então, é aquilo que mais na frente a gente vai botar os filhos para assistirem e tudo mais, porque realmente é um momento especial para todos nós aqui. Então, agradeço a quem está nos assistindo, um forte abraço a todos e obrigado pela parceria. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.